O Náutico perdeu mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro, mas não é disso que eu quero falar. Quero falar de um caso que tem tudo para virar mais uma novela nos aflitos. Já virou uma série. Espero que não se alongue a tanto. É o caso do Dodô. O Dodô é um jogador que, principalmente no Campeonato Pernambucano, teve um desempenho muito interessante. Apesar da polêmica envolvendo, por exemplo, a expulsão dele, o desempenho dele em jogos contra o Santa Cruz e em jogos também contra o Sport, principalmente na final do Campeonato Pernambucano, quando se dizia até que o Dodô seria negociado com o rival, algo que, como sabemos, acabou não acontecendo. No início do mês, o Náutico adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta, algo que foi bastante comemorado pelo clube, algo que foi dito na época, apesar de estarmos ainda na metade do mês, mas já podemos falar em época, porque já há uma linha do tempo a ser estabelecida, como algo muito importante, que o Náutico poderia obter lucros no futuro com a negociação do Dodô. Ele havia recebido uma proposta do futebol da Coreia, mas antes que o clube coreano avançasse em qualquer tratativa, o Náutico foi lá e tratou de adquirir parte dos direitos econômicos do jogador. O técnico Guilherme dos Anjos, que é um dos técnicos do Náutico, né? O Náutico tem dois, ele e o pai Hélio, comemorou o fato, falou que participou ativamente, diretamente dessa negociação e que tinha certeza que o Náutico estava fazendo um grande negócio, apesar dos empresários do atleta terem dito o contrário. E aí entra uma parte interessante a ser abordada nesse caso, que diz exatamente respeito ao que aconteceu depois. Sim, os empresários do Dodô disseram que essa negociação não teria sido a ideal, que algo poderia acontecer mais à frente e afetar diretamente o desempenho futuro do mesmo. Acontece que dias depois o Náutico faria uma partida diante do Avaí pela Série B do Campeonato Brasileiro e antes da viagem para Santa Catarina o Dodô simplesmente não compareceu ao CT Wilson Campos. O Náutico de pronto já falou em afastamento, em punição, em medida administrativa, mas aí o time acabou viajando e o Dodô emitiu uma nota dizendo que teria se sentido mal, tido episódios de vômito e que isso teria impedido a sua ida até o CT do Náutico e posteriormente a viagem junto com o time. Dito isso, o Náutico falou que trataria do assunto na volta de Santa Catarina. Quando voltou, o caso já passou a ser tratado como de responsabilidade do departamento jurídico e não mais do futebol. Entrou aí uma guerra de narrativas entre empresário e clube, dizendo que o Náutico teria se precipitado em fazer essa compra dos direitos sem consultar todas as partes envolvidas, o Náutico alegando que estaria no seu direito ao exercer a compra de parte dos direitos econômicos do atleta, uma vez que ele está em Recife e está defendendo as cores do Náutico. E o fato é que posteriormente o presidente do clube, o Bruno Becker, deu uma entrevista coletiva onde afirmou: Dodô não quer mais fazer parte do Náutico. E isso teria sido motivado também por parte dos seus empresários. Dodô não quer defender o clube, vai ficar separado, em caso seja necessário, o caso vai para a justiça. Pois bem, o Náutico teria até o final desse ano para fazer qualquer movimentação nesse sentido, com relação à judicialização do caso, lembrando que dentro dessa negociação da compra de parte dos direitos econômicos do Dodô, a primeira parcela só seria paga em fevereiro do ano que vem, algo que também teria incomodado atleta e parte do seu staff. Bem, o Náutico precisa de mais essa crise, de mais essa novela para encarar em um momento onde o clube vem passando por uma sequência de maus resultados, com risco inclusive de queda para os seus técnicos, Hélio e Guilherme dos Anjos. Sinceramente, eu acho que não. Foi uma briga que o Timbu comprou por R$800 mil e que pode também ser algo que venha a afetar o desempenho do clube pelas próximas semanas. É esperar para ver.
e torcer para que o Náutico não venha a ser penalizado com isso. O time já não está próximo da zona de classificação, pelo menos para os playoffs, né, de que vão lutar pelo acesso para o próximo ano, e esperamos de fato que o Náutico também se afaste o quanto antes do Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro.